Eu estava aqui pensando, né, sobre sobre relacionamentos tóxicos. Tem muitos casais que vivem num relacionamento assim, mas não tem consciência do que está acontecendo. Porque esse é um assunto assim mais voltado à espiritualidade, ao espiritual, do que à matéria. Então, existem casais que de repente eles se conhecem, existe aquela afinidade, né? Aquela atração. Então, eles se casam. Mas aí vem a convivência e um vai sentindo a energia do outro. E é claro, a grande maioria não tem consciência disso, não sabe o que é, né? O que é energia, o que é o espiritual, né? Das pessoas. Então começam a haver atritos, discórdias, discussões, insatisfações de ambas as partes. E de repente, quando percebe, um está adoecendo o outro, porque um está fazendo muito mal ao outro. E isto é espiritual, é energético. Porque, claro, existem casais que têm aquela afinidade, né, de energias, então eles vivem, às vezes, uma vida inteira juntos. Mas ninguém é igual ao outro. Existem afinidades, sim. Mas quando não existe essa afinidade, sabe, começam a aparecer os problemas emocionais, espirituais e principalmente as doenças físicas, porque um adoece o outro. E eu tenho percebido assim, né, ao longo de toda a minha vida, assim, do meu conhecimento sobre espiritualidade e de observar muito, sabe? A gente aprende muito isso. E eu estava ouvindo outro dia um espiritualista, ele disse o seguinte: existem casamentos que têm um prazo de validade. Então, eles têm um prazo para ficar juntos. Mas, de repente, termina esse prazo, então eles começam a se desentender. Porque, de repente, um deles talvez tenha evoluído um pouquinho mais, tenha aprendido um pouquinho mais, né, tenha crescido um pouquinho mais, e o outro não. Aí o que acontece? Essas desavenças, esses atritos, não é? E não tem mais condições de convivência. Aí então chega o momento do rompimento, não é? De quebrar as correntes e, né, romper. Mas tem muitos que insistem em continuar por vários outros motivos, né? Dinheiro, bens materiais, religião, principalmente, né? Que prende demais as pessoas, limita demais as pessoas, né? E continuam juntos. Então, um adoecendo o outro. Então, vocês podem perceber, de repente, a mulher vive muito doente, ou acaba numa cama. Aí o coitado do outro que fica ali, porque não posso abandonar, porque, sabe, tem que ficar junto. Mas não sabem que a doença dela é ele, ou a doença dele é ela. Isso acontece muito, minha gente. Vocês podem começar a observar. Ao passo que tem muitos casais que quando começam esses atritos, eles rompem. Um deles tem coragem de romper. Então, de repente, a mulher ou o homem, sabe, eles se libertando dessa energia tóxica, dessa união,
eles vão se libertar e aí o que acontece? Aí tem gente que fala, nossa, você viu, ela se separou, ela se transformou, virou numa outra mulher, muito mais bonita, muito mais independente, não sei o quê. Homem também, às vezes o homem, né, também se liberta, fica mais livre, mais feliz, mais jovem até. As mulheres, às vezes, elas se tornam, elas se rejuvenescem, porque era aquela energia tóxica da convivência. E então a gente tem que, né, que parar e reparar e observar muito isso. Então, se você está vivendo uma relação assim, você está se sentindo adoecendo cada vez mais, enfraquecendo, perdendo o prazer, perdendo a razão de viver, principalmente quando os filhos já, né, se foram, mas, né, continua ali naquela relação tóxica de traição, de mentira. Aí o que vai acontecer? Vão terminar muito doentes, infelizes, frustrados, recalcados, não é mesmo? Então vamos ter coragem, né, de se libertar enquanto dá tempo. Esta é a minha mensagem para hoje, para os casais em geral. Porque Deus não quer que ninguém fique preso a uma relação e infeliz pro resto da vida. Não há religião no planeta, no mundo, não é, que tenha o direito, né, enfim, de culpar ou de julgar isso no casal. Nós temos uma vida e nós devemos cuidar dela, porque essa é a vontade de Deus, nosso Criador. Amém. Assim seja.